Oi, estudante, tudo bem? Sou o Flávio, seu professor de matemática. Aqui comigo está a intérprete Vânia. Gente, essa aula de hoje é fantástica. Você já viu gente trabalhando com GPS? Um pessoal que fica parado no meio de um lugar com um tripé, com um aparelho lá parado. Você já viu um pessoal assim? Tem um tipo de serviço com GPS que a gente não pode, assim, a gente evita trabalhar muito. São GPS na área urbana, onde tem muito prédio, muros altos. Acontece que com os trabalhos de topografia com GPS, não são todos, tá? Não estou afirmando que é assim, ó, 100% é assim. Não. Acontece uma coisa chamada espelhamento dos pontos. Eu estou aqui medindo um terreno qualquer, só que eu tenho uma parede muito grande perto de mim. É aquele ponto que eu estou querendo representar, em vez de ele aparecer aqui, ele dá uma margem de erro. E essa margem de erro joga esse ponto a 2 metros de distância, 5 metros. Você já viu que alguns GPS colocam um ponto e colocam um círculo em volta, colocando mais ou menos onde está aquele ponto? A gente vai ver um pouquinho disso no plano cartesiano, numa aula chamada Simetria do Plano Cartesiano. Tem um pouquinho a ver, um pouquinho, tá bom? E explica muita coisa. Vamos lá. Vamos ler um pouquinho? Simetria no plano cartesiano. Dois pontos são simétricos em relação ao eixo x, quando um é a reflexão do outro em relação a esse eixo, ou, dito de outra maneira, quando possuem abscissas iguais e ordenadas simétricas. Você tem aula de física já, provavelmente você vai ver esse conteúdo, se eu não estou enganado, no segundo ano do ensino médio, que é óptica ou ótica, que a gente trabalha com espelhos também. O negócio é fantástico. Quando você está de frente ao espelho, ele reflete a sua imagem. E aquela imagem que aparece, ele está exatamente à mesma distância para dentro do espelho. O estudo é fantástico. Se você tiver um pouquinho de dúvida, você vai ver que tem tudo a ver com a matemática, porque é simplesmente uma regra de 3. Tá ok? Então, nós temos uma das simetrias que nós temos é a reflexão. Num plano cartesiano, ele estava em determinado eixo e ele foi, vamos colocar assim, refletido. Foi o que eu queria dizer com a topografia, quando eu quero trabalhar com GPS perto de lugares com barreiras. Quanto mais obstáculos, pior é o meu sinal. Então aquele ponto vai ser refletido para outro lugar. Tem um termo mais técnico, né? Não exatamente esse. Mas eu queria trazer para você porque é uma coisa prática. Porque se você for trabalhar nessa área, tomara que você vá trabalhar nessa área. Você vai gostar muito. Já estou falando muito dessa área. Então vamos lá. Exemplo de simetria, no nosso caso aqui na aula, o quadrado pode ser um exemplo de simetria. O triângulo equilátero também. O círculo com seus raios, né? Que o raio de um círculo, eu sempre gosto do círculo por causa dos raios da bicicleta. Porque eu falo assim, quer guardar mesmo o negócio? Lembra lá da bicicleta e lembra dos seus raios. Os raios são sempre do mesmo tamanho. Então ele pode estar sendo refletido. E outros exemplos também. Pode ser um trapézio, por exemplo. Ok? Vamos lá. Esse aqui eu tirei do nosso PET. Eu faço questão de falar que eu tiro do PET para você não pensar que eu estou fugindo muito do tema. Olha só esse exemplo. Eu tenho uma reflexão aqui. Faz de conta que aqui é o seu espelho, a sua ordenada. Seu eixo da ordenada é um espelho. Você está do lado de cá, beleza? Vamos colocar aqui, olha. Lógico que esse não sou eu, né? Porque esse aqui está muito magro. Mas, pensa, isso aqui é um espelho, esse garotinho aqui também estaria sendo refletido aqui. Eu não vou fazer igual, porque eu não vou dar conta, né? Mas vamos pegar o próprio triângulo. Olha só. Ele está sendo refletido. Por isso que eu chamo de reflexão. E isso depende do eixo que eu estiver trabalhando. Neste caso, quem está no meio? O meu eixo das ordenadas. Eixo dos Y. Beleza? Eu tenho o ponto A,
o ponto B e o ponto O, ou zero, ou a origem, certo? Do lado de cá, eu tenho um ponto refletido que eu vou chamar de A' e aqui de B'. Aí eu estou falando que o ponto A, ele vale 3 e 1. Então, o meu ponto A', como ele está sendo refletido, ele vai valer menos 3. E nas ordenadas, quanto que ele vai valer? Ele também vai valer 1. Então, vamos lá. Aqui vale 3 e 1. E aqui vale menos 3 e 1. Deixa eu apagar aqui, para ver se fica mais bonitinho, tá? Aqui, ó. Menos 3 e 1. Faz de conta que seu ponto B não tem um valor ali. Estou deduzindo, tá? Vamos chamar ele de 2. Aqui ele vai valer 2. Vamos fazer de conta que ele vale 1. 1, 2, 3, 4. Vale 4. Do lado de cá, o meu ponto B', ele vai valer o quê? Menos 2. Estou deduzindo, tá, gente? O número fui eu que inventei agora. Só estou seguindo uma certa lógica. E 4. Eu queria que você percebesse o que aconteceu com esses dois pontos. Quem que alterou? Quem foi alterado? Ou quem foi refletido? Foi o valor de x ou foi o valor de y? Você consegue perceber? Você conseguiu ver quem foi alterado ali? Olha só. Menos 2, 2. Menos 3, 3. Eu alterei os valores de x. Ele está sendo espelhado. Ok? Uma reflexão ou um reflexo. Isso foi trabalhando com a ordenada. Essa mesma reflexão pode ser também com o eixo das abscissas, ou eixo x. Ele está na parte de cima da abscissa e pode ser refletido na parte de baixo. Pode acontecer. Aí, neste caso, quem que vai ser alterado? Vai ser os valores de y e não os de x. Perceberam? 3 menos 3. O 1 permaneceu e 1 permaneceu. Eu deduzi os valores de B e B', chamei de 2 e 4. Seguindo essa ideia de reflexão, vai ser menos 2 e 4. Fácil? Simples. Tá? Esse aqui é o mais básico. Esse aqui é o bacana, que é o mais gosto. Tá? Por quê? Porque eu trabalhava com isso. E eu passava aperto por causa disso. Eu tinha certeza que eu tinha feito o serviço certo. Só que o ponto aparecia 10 metros de distância. Aí atrapalhava todo o meu desenho. Ou melhor, de quem desenhava, né? Então, mandar um abraço para a equipe lá que trabalhava comigo. O pessoal era fera, tá? O pessoal era fantástico. Vamos lá. Então, olha só. 3 e 1. Menos 3 e 1. Já determinei. Já tinha falado isso. Certo? Quem que alterei? O valor de x. Porque eu estou trabalhando com o eixo das ordenadas. Quando eu estiver trabalhando com o eixo das abscissas, só estou repetindo. Vou alterar os valores de y. Ok? Então, bora. Seguindo. Reflexão. Vamos colocar o conceito. Ocorre através do eixo x ou eixo y. Ele vai ser refletido. Ele pode ser assim, olha. Vou colocar aqui o ponto 1 e 1. 1 e 5. 5 e 1. 5 e 5. Formei um quadrado. Eu posso ter a reflexão dessa figura na parte de baixo. Pode. Então, 1 com menos 1. 5 e menos 1. 1 e menos 5. E 5... Opa, perdão, errei. E 5 com menos 5. Lá ficou torto. Lógico que ficou torto. Eu escrevo torto, gente. Normal. Mas olha só. Está refletido. Faça com a régua. Eu não estou usando régua aqui, está milimetrado, mas riscando aqui ficou um pouquinho torto. Faça com a régua. Você vai perceber que
os valores que alteraram foram os valores de agora de y, beleza? É outro tipo de reflexão. Flávio, só tem esse? Não. Tem outro tipo de simetria. São quem? Um deles é a rotação. É o giro da figura em volta de um ponto, ou vou chamar de centro de rotação. Você está pensando aí, nós estamos ainda no primeiro ano. Vou dar uma ideia para você. Faça inscrição para o Enem para você treinar. Você treinar paciência, treinar, ficar ali sentado 4, 5 horas para fazer uma prova. Para quando você estiver formando, você estar mais preparado e ter mais uma experiência. Caiu uma questão dessa, de uma figura, de um quadro, que ela estava fixa na parede e ela soltou. Só que ela ficou presa por um ponto e ela girou. Então, quando eu estava falando de rotação em simetria, eu estou falando que a figura gira em torno de um ponto. Beleza? Tive uma experiência dessa também. A gente foi fazer um serviço, topografia. Aí eu lancei um ponto errado. Em vez de eu colocar lá, tipo assim, no ponto X, eu coloquei no ponto Y. Então, aquele desenho que eu deveria ficar naquela posição bonitinha, era um posto de gasolina. Em vez de aparecer do lado direito, ele apareceu do lado esquerdo, de cabeça para baixo. Foi um tipo de rotacionamento da figura. Por quê? Porque eu lancei um ponto errado. Pode acontecer, tá? Normal, né? Então, vamos seguindo. Eu também tenho o tipo de translação. Olha, lendo o conceito, é o termo usado para mover as figuras, tanto na direção, com tal grau de inclinação, e pela distância, que eu vou chamar de magnitude. Ou melhor, eu vou pegar o ponto qualquer, uma figura qualquer, e simplesmente vou levar para outro lugar. É bem diferente da reflexão e da rotação. Beleza? Reflexão vai estar de acordo com os eixos. A rotação, vai ficar em torno de um ponto. E é a translação. A translação é mover essa figura. Já lembrei de um caso aqui do pessoal que moveu um prédio. Você já viu esse vídeo? O pessoal fez toda uma engenharia lá, não sei como é que eles fizeram aquilo. E locomoveram um prédio de lugar. Isso para mim é um tipo de translação. Empurrou o prédio para frente ou para trás, não lembro. Mas eu lembro que eles tiraram o prédio do lugar. A gente vê coisas assim no desenho, né? Vamos lá. Olha o exemplo 2 aqui. Vera quer traçar um plano cartesiano, um quadrado que esteja situado acima do eixo das abscissas. Qual que é a importância de guardar esses nomes? É para saber daquilo que eu estou falando. Qual que é o eixo das abscissas? É o eixo X, eu estou falando desse eixo aqui, ó. E que seja simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Ela já marcou um dos vértices desse quadrado, o ponto M. Olha só, quando eu falei lá atrás que um quadrado ele pode ser simétrico, um triângulo equilátero. Triângulo equilátero tem os 3 lados iguais, tá? O que ele está falando? Ele fala que está assimetria. Aqui agora dá para a gente falar. Ela quer fazer o que, gente? Ela quer traçar o que? Um quadrado. E ela só tem este ponto M. Que ponto que vale esse aqui? Menos 2 e 1. Ela está falando aqui, gente, de reflexão. Então, eu vou ter que andar 2 casas para cá no eixo X, tá? Então, vou marcar o ponto 2 e 1. Agora, um detalhe. Não é quadrado, gente? Quanto que mede isso aqui? Desconsiderando o sinal de menos, vai valer 4. 2 mais 2, 4. Olha só. Menos 2 e 2. Não dá 0 não, tá, gente? É 4. Pega a distância. Por que eu falo distância? Porque não existe distância negativa, tá bom? Então, não é um quadrado?
aqui tem 4, então eu vou subir também 4. 1, 2, 3, 4. Olha o ponto aqui. Que ponto que é este? Não vale errar, hein? Menos 2. Por que menos 2? Porque é menos 2, ué. E qual outro ponto? 5. Opa! E vou andar mais 4 para a direita. Que ponto que é este? 2 e 5. Tomara que minha letra não atrapalhe de você enxergar bonitinho. Minha letra é muito feia, né? Tudo bem, vamos lá. Fiz o quadrado. Tá certo. Ele é simétrico. Vou provar para você que é. Se eu tivesse feito com a régua, bonitinho, sem ter errado aqui, olha. Tá vendo que tá torto, né? Mas você vai ver aqui, olha. Ele é simétrico. 2, esse ponto que vale 2 e 1. E este ponto aqui vale menos 2 e 1. Menos 2 e 5, 2 e 5. Ele é simétrico. Está dividido igualmente. Estuda um pouquinho mais sobre simetria, você vai ver que o pessoal gosta muito dessa questão do simétrico. Teve celular lançado um tempo atrás que ele era realmente simétrico. O pessoal gosta de falar isso sobre o rosto. Se você pegar o meu corpo, por exemplo, você vai ver que eu tenho um ombro um pouquinho mais alto que o outro, tem um lado não tão igual ao outro, que isso quer dizer que eu sou assimétrico. Isso é comum, tá, gente? Normal. Vamos lá, vamos seguindo. Então, eu já tinha feito lá, né? Então, de novo aqui, olha. Menos 2, 2. Como é um quadrado, eu vou subir 4. E vou fechar aqui, ó. Flávio, você desenha muito mal. Gente, minha mão livre é normal, tá? Então, novamente, fechei um quadrado. Se você desconsiderar as minhas imperfeições, você vai ver que realmente é um quadrado simétrico. Agora, se você considerar minhas imperfeições, você vai ver que ele é assimétrico, tá, gente? É só brincadeira. Então, bora. Mais um. No plano cartesiano abaixo está representada uma figura sobre uma malha quadriculada. O simétrico do segmento OD... Opa, onde que está o ponto OD? OD. Aqui, ó. Em relação ao eixo, é o segmento... Qual eixo? Bom, vamos trabalhar com o seguinte. Vamos trabalhar com os dois? A gente tem tempo aqui agora. Eu tenho o eixo X e o eixo Y, certo? Se eu estiver trabalhando com relação a este eixo aqui, o simétrico dele vai ser o ponto OC, ok? Agora, se eu estiver trabalhando com o eixo das abscissas, o eixo X, o meu simétrico vai ser o ponto AO. Beleza? Agora, se eu estiver falando de rotacionamento, eu vou estar falando do ponto OB. Eu gostei dessa questão porque justamente ela não falou qual eixo que eu estou trabalhando. Mas como ele não está falando de eixos, eu vou desconsiderar isso. Porque ele não está falando de rotacionamento, nem de translação. Está falando de eixos. Então eu estou falando de reflexão. Opa! Fábio, pode ser duas respostas? Gente, é só um exemplo. Não tem que sofrer, tá bom? Pode ficar tranquilo. E eu quero que você me peça ajuda agora. Flávio, estou com dúvida. Flávio, eu não entendi. Explica de novo. Manda a pergunta para nós. Vamos nos ajudar aqui agora. Estou com vocês. Agora estou exclusivamente para vocês no primeiro ano. Então, a gente vai ter mais tempo para trabalhar juntos. Beleza? Grande abraço. Deus abençoe. Até a próxima aula.